Não tem explicação. Os dons do Espírito Santo, quando eles se manifestaram na minha vida, assim, eu escutava muito claramente o Senhor. Escutava muito claramente ele falar assim, é agora, é agora. A vocação do matrimônio, sabe? Você sentia a tua mão inflamando com a aliança em cima, dizendo assim, é essa a tua vocação, não abandone ela. Porque vai dar frutos, né? E hoje eu colhi esses frutos, né? Estou colhendo esses frutos. Então, assim, hoje eu revisito esses momentos assim, com muito zelo, com muito carinho, porque é alguma coisa, assim, que me enche de amor, sabe? Quando às vezes eu tô abalado, quando eu penso que tudo não faz sentido, eu revisito esses momentos e eu lembro, não, o Senhor esteve comigo no pior momento e Ele me levou para as nuvens, Ele me levou para o céu. Eu experimentei o céu aqui na terra, literalmente. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe toda semana um convidado para bater um papo, a gente conhecer um pouquinho das suas histórias. O Fala Mais que é um oferecimento da Cicobi, Valcred Sul, do Mercado Marine, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E por falar em nossos patrocinadores, o nosso convidado de hoje trabalha na agência de um dos patrocinadores, né, da Cicobi. Exatamente. Estamos com um dos patrocinadores representados aqui na mesa hoje, né? Porque a gente vai bater um papo bem bacana aí com ele, que é estudante de arquitetura e urbanismo, trabalha na agência do Cicobi Valcred Sul, aqui em Ponte Serrada, né? E também tem uma bonita história de voluntariado, né? Especialmente aí para o voluntariado religioso, né? Que realiza várias atividades aí na Igreja Católica. A gente vai conversar, portanto, hoje com o Carlos Eduardo Tobias. Seja bem-vindo ao Fala Mais, Carlos. Tudo bem? Tudo certo, obrigado, Jonathan, obrigado, Jeff, pela oportunidade de estar aqui, né? Contando para vocês um pouquinho da minha história, contando para vocês um pouquinho sobre essa vocação que o Senhor me deu, né? E agradeço, tá? Todos vocês, né? Que me convidaram para estar aqui hoje. Fico muito feliz em partilhar com vocês a minha história. Legal, cara. A gente teve uma conversa agora nos últimos dias, né? E aí veio esse interesse, então, de fazer o convite para você vir conversar conosco e justamente fazer... compartilhar um pouquinho, né, desse, digamos, um testemunho, né, sobre essa parte da religiosidade que você tem muito presente na tua vida. Então, para a gente dar start na nossa prosa aí, Carlos, vamos contextualizar quem é o Carlos, né? Conta um pouquinho sobre a tua história de vida e depois a gente vai pegando as pautas aí, fazendo algumas questões aí para ti, umas perguntas. Tudo certo, então. Meu nome é Carlos Eduardo Tobias, tenho 23 anos, vou completar 24 nesse ano. Trabalho na agência do Cicobi Valcred Sul, como vocês mencionaram aqui em Ponte Serrada. Já faz 4 anos e meio que estou, né, nesse trabalho. Sou filho do Ivo Tobias, da Clarice e Davi Tobias, também conterrâneos aqui de Ponte Serrada, assim como eu, né? Nasci aqui, me criei aqui. E até o momento não tenho intenção de sair daqui, né? O nosso pedacinho de chão, né? Eu gosto muito da nossa cidade, né? Tudo que eu tenho eu devo a essa terra, né? As oportunidades que tive aqui. Então, eu sou muito feliz vivendo aqui. Como o Jonathan falou, estudo arquitetura e urbanismo, né, na UniESC Xanxerê. Tive um tempinho de pausa aí nos meus estudos, durante um período aí de 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu vou contextualizar um pouco melhor sobre essa pausa, o que me levou a trancar a faculdade naquele momento. E agora eu retornei para o curso, né, estou cursando novamente no 7º período. Eu desenvolvo algumas atividades aqui na Igreja Matriz, né, na Paróquia Santo Antônio de Pádua, com o curso de noivos, com a coordenação do Grupo de Oração Luz do Mundo, do Movimento da Renovação Carismática Católica. Também sou músico aqui na igreja. E, além disso, né, a maior vocação de todas aí que o Senhor me deu foi, né, ser esposo e pai. Então, aí dentro do sacramento do matrimônio, né, hoje sou esposo, sou casado com a Brunaele Tobias. Vou encurtar um pouquinho o nome dela, que ficou meio comprido. E sou pai de um nenenzinho aí de 11 meses, o João Francisco. Então você está provando há menos de 1 ano a paternidade aí. Menos de 1 ano. A experiência, assim, que está revolucionando a minha vida, posso dizer. Legal, cara. Você falou no começo ali, Carlos, que você atendeu um chamado do Senhor. Explica melhor, o que foi isso?
Aí entra uma questão, né? Quando eu ingressei na faculdade de arquitetura e urbanismo, foi em 2019, me formei em 2018, aqui na Escola Dom Vital, saí do ensino médio, e eu não quis dar aquele tempo, né, para mim, talvez pensar um pouco melhor o que eu queria cursar. Acabei entrando meio de supetão, como a gente diz assim, e mergulhei de cabeça, né, nessa faculdade de arquitetura, né, e aí, passados-se alguns anos, né, eu sentia no meu coração que ali não era o meu lugar. Isso se deve muito a algumas experiências que eu tive dentro da renovação carismática católica, melhor dizendo, e eu sentia que o Senhor me chamava a avançar para águas mais profundas. O Senhor me chamava para outro lugar. Eu tinha ido para a faculdade já com o pensamento de evangelizar lá dentro. Como já era participante do grupo de oração, eu fiquei sabendo que existia um movimento chamado GO, ou MUR, né, que algumas pessoas conhecem, que é o Movimento das Universidades Renovadas. E aí, lá dentro da faculdade, em determinado momento, eu tentei colocar um grupo de oração lá dentro, sabe? Eu estava tão efuso do Espírito Santo que eu disse, eu vou fazer um grupo de oração acontecer aqui dentro. E aí, junto com a minha esposa e mais alguns colegas, a gente começou a fazer lá um grupo de oração, 15 minutinhos no intervalo. Só que aí, eu ainda sentia que meu coração não estava tranquilo, meu coração não estava, digamos, no chão que era para ele estar. Senti que não era o momento de eu estar lá, né? E aí, em um momento, em um retiro que eu participei em 2022, isso depois a gente pode voltar com mais calma, eu vou indo pela linha cronológica, contar para vocês certinho como que aconteceu. Mas eu senti que o Senhor me chamou a sair do chão da universidade e voltar para a minha cidade. Voltar para o meu grupo de oração e ali sim, eu fazer acontecer as graças do Espírito Santo na minha vida. E tanto que 2022 aí foi o ano que eu casei, que eu construí minha família, né? Que o nosso filho foi concebido, em 2023 ele nasceu, né? Então, 2022 aí que eu senti fortemente aquele chamado do Senhor, assim, que ele disse, vai que é por aqui o teu caminho. E como é que você sentiu essa mensagem? Como é que ela chegou para você? Dá um pouco mais de detalhe aí pra gente entender. Um pouco mais de detalhes. Eu posso ir pela cronologia para ficar um pouquinho... À vontade. Pode ser? Então, assim, eu venho de uma família católica, né? Sempre foram católicos meus pais. Sempre me levaram para o caminho de Deus. Mas como toda boa família brasileira, como toda boa família, né? Santa Catarina, do Brasil, enfim, tem seus percalços, né? Então, a minha mãe já, quando era criança, ela experimentou um pouco de dificuldades com os vícios do alcoolismo, né? E eu, dentro da minha vida, também passei por essas dificuldades, né? A minha mãe, ela teve depressão durante a gestação dela, no caso, né? Enquanto ela estava aguardando a minha chegada. E ela passou muitas dificuldades. E o meu pai, nesse tempo, ele tinha esse problema com o alcoolismo. Então, a gente cresceu nesse meio que era uma família... Sempre foi uma família muito unida, muito carinhosa, mas que tinha esse problema com o alcoolismo e isso prejudicava muito. Então, eu cresci nesse meio e o jovem... Vocês também são dois jovens, né? A gente, quando chega nos 12, 13 anos ali, começa a experimentar de algumas coisas... E as pessoas lá fora começam a te dizer, não, vai por esse caminho aqui, que esse caminho vai te levar para a felicidade, né? Então, eu ali com 15, 16 anos, comecei a ir para as festinhas de aniversário das meninas, faziam 15 anos, e comecei a beber, comecei a experimentar essas coisas. E aí, chegou num ponto, assim, eu comecei a pensar, mas minha mãe sempre me levou para a igreja, me levava para o grupo de oração aqui na igreja matriz, né? E eu tô indo pro lado oposto. Só que aquilo me trazia felicidade, né? Então... como que eu posso dizer? Eu sentia desde ali, sabe, uma fagulha do amor de Deus dentro de mim, porque eu já participava com a minha mãe e tal. Então eu precisava me aprofundar um pouco mais. Só que como estava muito bom do jeito que estava, né, essa vida torta, essa vida que não era próxima ao coração de Deus, eu continuei, né, nessa vida de festinha. Tinha muitos amigos que muitas vezes assim ofereciam coisas erradas. E aceitava por conta de ser uma coisa boa, agradável para o meu corpo. Para né? aquele momento pra felicidade. lá, Isso, satisfazia. uma felicidade momentânea. Mas não era aquilo que o Senhor queria de mim, né? Todos nós temos esse chamado, mas a gente tem que compreender ele.
Então, eu lembro que no ano de 2017, eu estava no ensino médio e teve 2 meninas que me convidaram para voltar para o grupo de oração, né, que foi a Roberta Barbosa e a Letícia Oliveira, que é filha de uma das servas do grupo de oração. Então, elas me convidaram: Carlos, vamos para o grupo de oração e tal. A Roberta disse: vamos hoje, vamos. E aí nós éramos em 4 jovens que íamos. Aí, em fevereiro de 2017, a gente foi para Erval do Oeste, no encontro de carnaval lá, de jovens. Eu lembro que uma noite antes a Roberta disse: Carlos, eu não vou poder ir mais. Aí eu pensei: bah, a guria que me convidou não vai ir, né? O que eu vou fazer lá, meio avulso e tal? Mas aí minha mãe ia. Eu disse: bom, vou lá. E nesse encontro, eu lembro que eu ia na renovação, assim, mas eu não sentia, sabe, as coisas que os outros sentiam. Parecia que eu estava perdido, desalocado lá dentro. Não sabia fazer os gestos, não gostava de dançar, né, de gesticular. E eu lembro que naquele encontro o pregador foi falando e foi conduzindo o louvor. E Era era um carnaval religioso, então. Isso, um carnaval religioso. Isso é um louvor de carnaval, ali em Erval do Oeste da Diocese. E aí eu comecei a me soltar e meu corpo começou a balançar e eu estava de pé e eu dizia: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Em dado momento, meu corpo estava tão num balanço do Espírito que eu caí. E ali eu não lembro o que eu senti. Eu lembro que eu caí e eu acordei com um homem que me levantou e me abraçou. E aquele dia já começou a se transformar a minha vida. Porque ali eu tinha sentido que eu tinha recebido uma efusão do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo. E então, voltei para casa com o desejo de mudar tudo, né? Só que a gente sempre que vai nos retiros, os pregadores falam, e hoje eu, quando prego, falo muito isso também, que ali na hora, o Senhor vai nos dar um insight, vai nos dar um impulso, e a gente vai chegar querendo mudar o mundo, que foi o que aconteceu comigo. E talvez você vai chegar lá e a tua realidade vai ser a mesma, ou até pior. E foi assim que aconteceu comigo. Cheguei aqui, tentei movimentar a juventude, tentei muitas coisas e acabei voltando para minha vida torta. Porque lá era mais legal, né? Não fiquei preso naquele amor que naquele momento se manifestou em mim. Então, 2017 passou, 2018 eu ainda estava naquela vida totalmente desordenada. Eu lembro que eu cheguei numa viagem que eu fui assistir um jogo do Internacional, do Beira-Rio. Perdemos pro Grêmio, né? Pra variar. Cheguei aqui tristão, né? Aí, tava ainda com algumas situações. Nessa ocasião, meu pai já havia parado de beber, né? Que também foi uma graça que eu recebi do Espírito Santo. Mas, assim, a gente tinha muitos conflitos. E aí já não era mais conflitos entre marido e mulher. Era um conflito eu com a minha família. Porque eu tava rebelde, sabe? Eu tava me sentindo que eu tava rebelde. Então, qualquer coisinha que eles falavam era um motivo de briga. E aí, eu tava num ponto, assim, na minha vida que eu disse: bah, eu não tenho mais solução. Pensava comigo, sabe? Não sei se vocês já sentiram em algum momento que chegaram no ápice. Eu cheguei num momento, assim, que eu tava me sentindo quase que um louco, sabe? E aí, eu lembro que eu fui fazer um trabalho de aula com os jovens da minha turma. E a minha esposa, hoje, estava nesse dia, né? E aí, mas vocês não namoravam não namorávamos ainda, só estudávamos juntos. E aí a gente foi fazer um trabalho num domingo. Domingo, dia 18 de março de 2018. Era num domingo. E aí a gente foi fazer esse trabalho, e depois que a gente acabou esse trabalho, eu não sei, mas eu senti uma coisa, uma sombra assim, sabe? Senti uma sombra muito pesada, eu tava com o violão nas costas, a gente tinha feito uma paródia de uma música. E aí eu lembro que eu olhei em direção da BR e eu disse assim: cara, não dá mais pra mim. Sabe, eu cheguei num ápice, assim, eu disse: eu que tô sendo, assim, aquilo que tá atrapalhando a minha família, aquilo que tá levando à ruína. Será que não é o momento de eu dar um fim nisso, sabe? Nossa. E aí eu fui caminhando em direção à BR, assim, eu lembro que eu tava chorando. E aí, fui enxugando as lágrimas e o meu primo, o José Augusto, ele veio com o carro e parou na minha frente. Ele tinha um Escort na época. Ele e a namorada dele, a Dayalana. E eles pararam na minha frente. Você tá indo aonde, cara? O José me falou: Piá, ele me chama de Piá. Tá indo aonde, Piá? Eu disse: tô indo pra casa. Ele disse: não, tua casa é pra lá. Aí eu disse: não, tô indo. Aí ele disse: nós vamos na missa. Aí ele disse: você quer ir junto?
Eu tava de calção, tava de chinelo. E aí eu senti que era um sinal de Deus realmente, né? Eles desembarcaram do carro, me convidaram para ir na missa. A gente foi ali na capela do Antônio Paglia. E o nosso pároco aqui da cidade era o padre Paulo Sales Costa. Não lembro, não sei se vocês lembram dele. Sim. Mas então o padre Paulo, ele tinha homilias assim que eram profundamente voltadas ao Espírito Santo, ao amor de Deus. Eu lembro que aquela missa eu chorei muito, chorei muito. Mas o que me marcou foi no momento que ele ergueu a Eucaristia, sabe? Quando ele ergueu a Eucaristia, parece que ali sim, e eu sempre falo isso no meu testemunho, no grupo de oração, ali eu fui batizado no Espírito Santo. Tipo, mesmo participando da renovação carismática, tudo, o meu batismo no Espírito Santo foi por meio da Eucaristia. Tipo, lá em 2017, eu tive aquele contato, aquela efusão do Espírito Santo. Mas ali em 2018, naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro que o José põe a mão em mim, assim, eu levantei, sentei no banco. E aí aquela emoção tomou conta. E esses dias atrás eu fui pregar em Passos Maia e eu disse, o primeiro fruto desse batismo eu colhi na madrugada do dia 18 para o dia 19. Porque acreditem ou não, a minha esposa e eu, nós éramos amigos desde 2014, que a gente se conheceu no curso de protetores ambientais que tinha lá no Belermino. Eram adolescentes ainda. Adolescentes, 14 aninhos, né? E em 2018 ela voltou a estudar comigo, né? A gente não tinha mais tido contato. Assim, alguma coisinha nas missões capuchinhas, algo assim. Mas demais conversinha de Facebook e tal. Mas naquela madrugada, eu e ela tava conversando, ela trabalhava na celulose como era aprendiz. E aí, conversa vai, conversa vem, ela disse assim, eu queria te falar uma coisa, mas eu tenho muita vergonha. Minha esposa é bem tímida. Aí eu disse, fala, porque eu acho que é a mesma coisa que eu quero te falar. Aí ela disse, eu gosto muito de você. Cara, ali meu mundo, ele desabou, teoricamente, assim, se for falar pra vocês. Eu senti que a graça de Deus estava batendo na minha porta. Porque eu tinha tido aquele contato com a Eucaristia, Jesus estava dentro de mim, né? E ela disse assim, eu gosto de você. E era tudo que eu queria ouvir naquele momento, sabe? Que alguém tinha uma admiração por mim e eu também gostava muito dela. Então, aquilo casou muito, sabe? E dali por diante a gente começou a conversar, começamos a trocar umas ideias e a gente decidiu que a gente ia namorar, né? Então, em 2018, em junho, eu formalizei o pedido de namoro para os pais dela, né? E, cara, juntos a gente começou uma caminhada dentro da igreja. Fomos em retiros, começamos a caminhar, assim, nessa graça, né? Em 19 eu comecei a faculdade, assim como eu já tinha contado anteriormente, né? Então, tentamos colocar o grupo de oração lá dentro, participamos de vários retiros. Ela me ajudava lá na UNOESC a fazer esse grupo de oração. Muitas vezes era céu aberto, a gente fazia. E era muito legal. E a minha esposa, ela cursava engenharia civil e eu arquitetura. Então, as áreas bem semelhantes. Então, foi 2019, 2020. 2021 eu disse, eu vou dar um passo além, né? A Brunelli sempre quis terminar o ensino superior antes de casar, né? Mas em janeiro de 2021, eu pensei comigo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu pedi ela em noivado. Pedi ela em noivado no casamento de 2 amigos, que inclusive a moça era coordenadora dos jovens daquela época, a Carla e o Riano, lá em Concórdia. Então, em janeiro de 21 a gente noivou. Ela, com a graça de Deus, disse sim, né? E a gente noivou. E ali a gente percorreu, né? Essa trajetória do noivado, até que chegou o ano 2022, que é o ano que eu disse do chamado, né? Então, lá dentro da faculdade, nessa questão do Gol, a gente não conseguiu mais fazer, porque aí chegou a pandemia lá em 2020 e acabou com tudo, né? A gente passou muito tempo fechado dentro de casa, a gente não tinha mais grupo de oração aqui, não podia fazer, não podia aglomerar, não podia mais fazer na faculdade. Então, tudo isso foi pesando, né? E na vida do cristão, isso impacta muito, né? Porque por mais que a gente tenha fé, a gente vai esmorecendo e não pode deixar isso acontecer. Então, em 2022, as aulas já tinham voltado, estava tudo certo. Cara, eu não ia mais para frente. Eu tinha sido aprovado, né, numa matéria e tinha outras 4 que eu estava cursando em maio. Como fosse agora, finalzinho de maio, né? Eu estava quase terminando essas matérias. E aí eu fui convidado para um retiro chamado Kenosis.
Kenosis significa despojamento. E esse encontro foi lá em Joinville, isso aí. Aí fui eu, Robson, de Concórdia, a Patrícia, de Passos Maia, e a gente foi lá, né? Vamos lá. A gente tinha um encontro sábado e domingo, mas eu fui na sexta, né? Porque o meu coordenador, que era o Robson, precisava estar lá na sexta. E as coisas começaram a acontecer na sexta-feira já. Não era para mim estar lá participando, porque era só os coordenadores, né, naquele momento. Mas aí ele disse, não, vamos lá, vamos participar. A moça que era coordenadora de estado disse, vamos participar lá com nós e tal. E eu participei de todos os momentos na sexta-feira. E ali o Senhor já me tocava, o Senhor ia manifestando o seu Espírito Santo em mim. E aquilo, sabe, ia me enchendo, sabe? Ia me enchendo de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. E no sábado, aí sim que a graça de Deus aconteceu. Porque o que eu fui buscar nesse retiro? Eu pensava, Senhor, se é para mim abandonar a faculdade, eu preciso que o Senhor me diga, deixe tudo, que depois eu vou te dar chão para você pisar. Eu não queria jogar fora tudo que os meus pais tinham investido em mim, né? Porque, queira ou não, lá no início, antes de eu ter uma bolsa de estudos, eles desembolsaram dinheiro para me bancar, o transporte, enfim, né? Então, ali em 2022, nessa data específica, final de semana, se eu não me engano, foi 27, 28 e 29 de maio. Encerrando o mês de maio, né? Então, faltava um mês para mim concluir essas 4 matérias. No sábado, se eu não me engano, era dia 28, teve algumas dinâmicas, né? E algumas pregações. Em determinado momento, teve um louvor e a pessoa que estava pregando, ela dizia assim, entrega nesse momento, vai fazendo como se fosse voltar na tua linha do tempo, reconstruir. Aí eu fui lembrando de tudo. Aquele caso do alcoolismo, fui lembrando do que eu tinha passado enquanto jovem, das coisas que eu havia experimentado. E aí, teve um momento que o pregador estava lá na frente e ele dizia, tem alguém que tem que reconstruir um laço familiar. E a Patrícia, que estava junto comigo, de Passos Maia, coordenadora do grupo de oração, me abraçou, porque eu estava chorando muito. Ela me abraçou, mas instantaneamente ela me abraçou e rapidamente me soltou. E ela disse assim, é pai, não é mãe. E aí o Douglas, que era nosso coordenador da diocese, me abraçou. E eu lembro que eu dei um grito muito forte, tipo, pai! Sabe? Muito forte. E aí eu caí, sabe? E ali começou uma transformação definitiva. Eu levantei ali com um desejo que eu falo é de encher os olhos, sabe? A vontade que eu tinha de abraçar meu pai, cara, dizer quanto que eu amava ele. Não tem explicação. E aí no domingo de manhã, no outro louvor que a gente teve uma adoração ao Santíssimo. E aí eu lembro que eu olhei para o Senhor e peguei minha aliança, ainda estava na mão direita e ponhei ela assim. E o pregador falava, se é para você deixar aqui um relacionamento que o Senhor não quer que você siga, deixa aqui agora, deixa essa aliança aqui, se resolve com essa pessoa que você tá junto, porque talvez ela não tá te fazendo bem. E eu pensava, será que é para mim? Dizia, né? Será que o Senhor tá pedindo para mim seguir a vocação de padre, talvez, né? Sacerdotal. E eu olhei pro Senhor assim e pedi, Senhor, tu queres que eu abandone agora essa vocação que eu tenho trilhado até aqui? Queres que eu deixe, né, tudo para trás para te seguir em outra vocação? E o Senhor me olhou nos olhos, eu senti aquilo, sabe? Ele dizendo, não, a tua vocação é o matrimônio. Mas ele disse, eu quero outra coisa de você. E aí eu lembro como se fosse hoje da imagem que eu tinha de mim, com uma mochila nas costas e uma placa escrito UNOESC. E aí eu dizia, Senhor, tu quer que eu deixe a faculdade? E aí eu dizia, mas quando? Agora? Falta um mês, posso terminar? E ele disse, meu tempo é hoje. Sentia muito forte ele dizendo, meu tempo é hoje, é agora. Dá o passo que Deus vai te dar o chão. E aí eu já liguei para a Bruna L quando eu saí da sala onde nós estávamos reunidos e falei, amor, quando eu chegar, a gente vai marcar a data do nosso casamento, eu vou desistir da faculdade. E eu disse, eu quero dar um abraço muito forte no meu pai e dizer que eu amo ele. E eu quero que você me ajude, porque vai ser difícil, né? E quando eu cheguei em casa no domingo à noite, a gente tinha viajado o dia todo praticamente, da tarde até a noite.
eu lembro que a minha mãe estava sentada no sofá, sabe? E aí eu cheguei, dei um abraço nela e disse: mãe, preciso falar contigo. Eu não vou mais cursar arquitetura. Tô desistindo da faculdade, porque eu sinto que Deus me chama. E tu sabes o quanto que eu amo servir o Senhor. Já cantava na igreja, fazia muita coisa, né? Participava do grupo. Eu disse: eu preciso. O Senhor tá me chamando e eu vou. E a minha mãe, por mais que doesse no coração dela, eu acho que ela disse sim, né? Ela me abraçou, disse: te apoio. Eu disse: mas eu quero muito falar com meu pai. E o meu pai, nesse dia, estava trabalhando de tarde. Ele trabalha na celulose Irani. E aí eu lembro que ele chegou da celulose, do uniforme e tal. E eu fui lá na lavanderia, porque eu não aguentava. Eu disse: não posso esperar ele chegar na sala, sabe? Fui lá e abracei ele. Eu disse: pai, eu te amo muito. Eu disse: me perdoe. Eu disse: me perdoe porque eu sei que talvez esse histórico, tudo isso que aconteceu contigo, talvez tenha sido falha minha também. Porque eu não soube ser teu amigo. Eu não soube te dar colo, não soube te apoiar. Né? Porque meu pai teve uma vida sofrida lá na infância dele, né? Trabalhou desde novo. Quanto ele sofreu lá atrás, né? Talvez tudo aquilo, o vício que veio consequentemente foi de uma infância que foi retirada pelo trabalho, né? Então, abracei ele, a gente se perdoou. Hoje meu pai é meu melhor amigo. Falo isso assim com a boca bem estendida, bem aberta, porque tenho orgulho disso. E eu disse: eu vou ter um filho com a Brunelli e quero ser um bom pai tanto quanto você foi para mim. Então vocês vejam que Deus nos chama e ele não pode esperar, né? A gente pode esperar, mas o tempo dele é o tempo dele. Então, depois disso, 2022, eu e a Brunelli casamos em agosto. Em outubro, a Brunelli soube que estava já grávida do João Francisco. E agora, 2023, ele nasceu, com a graça de Deus. Mas tudo por quê? Porque eu deixei tudo que era vontade minha, que eu queria me formar, eu queria ter um diploma, mas o maior diploma que eu consegui na minha vida foi esse. Foi ser pai de família, ser esposo. Foi abandonar tudo para seguir o Senhor. E isso não tem preço. Muito forte todo esse história, né? teu relato aí. E eu acho que agora, depois de tudo isso que você nos contou, a gente pode pegar toda essa história e que vieram dúvidas, né? E questões em cima sobre ela, pra gente aprofundar. E lembrando, né? Esses momentos aí, né? Bastante fatos, né? São coisas assim que geralmente a gente comenta no grupo, comenta assim fora, porque foram experiências assim que mudaram completamente a minha vida. Né? Você, bem, como eu falei ali, por exemplo, um jovem que estava me inteirando ali na questão do alcoolismo também, hoje poderia estar totalmente entregue, né? Não poderia não ter um serviço como eu tenho, né? Mas tudo pela graça de Deus, né? Foi um abandono total para viver o que o Senhor queria de mim. Carlos, nesse tempo ali que você decidiu deixar a faculdade, né? Faltava quanto? Você estava em que período já da graduação? 7º período, exatamente o período que eu tô agora. Então, pense, eu tava... Faltava um semestre. Faltava, assim, um semestre para mim concluir o ano, né? E mais um ano para me formar. Meus colegas se formaram esse ano, né? Os que estavam comigo. Mas o detalhe foi que faltava um mês para terminar o semestre. Então, no caso, se eu cursasse o mês de junho, eu teria terminado o 7º período. Sim, ia faltar só 6 meses. 6 meses, isso aí. Cara, todos esses relatos que você trouxe, assim, você trouxe agora com a clareza. Você ouvia a mensagem e interpretava ela e já entendia. Era assim mesmo na hora ou isso foi você revisitando esses momentos e entendendo, aquilo que eu fiz naquela ocasião foi por este motivo, como é que foi isso? Cara, na hora não tem explicação. Não tem explicação. Os dons do Espírito Santo, quando eles se manifestaram na minha vida, assim, eu escutava muito claramente o Senhor. Escutava muito claramente ele falar assim, é agora. É agora. A vocação do matrimônio, sabe? Você sentia a tua mão inflamando com a aliança em cima, dizendo assim, é essa a tua vocação, não abandone ela. Porque vai dar frutos, né? E hoje eu colhi esses frutos, né? Estou colhendo esses frutos. Então, assim, hoje eu revisito
esses momentos com, assim, com muito zelo, com muito carinho, porque é alguma coisa, assim, que me enche de amor, sabe? Quando às vezes eu tô abalado, quando eu penso que tudo não faz sentido, eu revisito esses momentos e eu lembro, não, o Senhor esteve comigo no pior momento e Ele me levou para as nuvens, Ele me levou para o céu. Eu experimentei o céu aqui na terra, literalmente. Tu comentou ali, naquela ocasião, de que você fez os questionamentos, né? De que até cogitou seguir o sacerdócio, né? E que você ouviu que era o matrimônio, era você seguir a vocação do matrimônio. Mas, literalmente, você ouviu palavras, você interpretou algum gesto, alguma situação, esse negócio que tu falou da mão fervendo. Como é que você traduziu os sentimentos que você estava com e chegou a essa conclusão? Então, o Santíssimo Sacramento estava exposto, né? Jesus estava ali em cima de um altar, né? E eu olhava para ele, eu estava ajoelhado, né? E eu sentia realmente minha mão inflamando, sabe? No Espírito Santo. Eu pedia para o Senhor, Senhor, é para mim? Porque o pregador que estava conduzindo no momento, né? Ele dizia, tem pessoas aqui que precisam abandonar relacionamentos, né? E eu vi muitas pessoas abandonarem relacionamentos naquele retiro que eu participei, né? Pessoas que se entregaram também a isso. Mas no meu caso, eu sentia que a minha mão inflamava. E como o Senhor me mostrava, como eu falei, aquela imagem, eu via claramente. Era um homem loiro, de costas, assim, de mochila e o Noesc, sabe? Era muito claro para mim que era eu e eu precisava sair de lá. Que Deus precisava de mim dentro do grupo de oração, né? Precisava da minha ajuda aqui no grupo de oração e precisava que eu falasse do amor dele. Falasse do amor dele aonde? Em casa, falasse do amor dele no meu trabalho, falasse do amor dele em todos os lugares. Então, assim, eu posso dizer com clareza que eu senti e ouvi o Senhor falar. E não foi só naquele momento, né? Em vários outros momentos, né? Isso se chama exercitar os dons do Espírito Santo, né? Esse dom das visualizações, né? Não são visões, você prevê algo. Não, você está rezando, você está mergulhado, imerso no Espírito Santo e o Senhor vai te dando emoções. O Senhor vai orando em ti. Não sei se vocês já ouviram falar no orar em línguas dentro da renovação carismática católica, né? Mas o Senhor vai se movimentando, o Espírito Santo vai se movimentando dentro de ti e uma linguagem nova vem surgindo, né? Não é eu que movimento e sai um som nada a ver. Não, é o Espírito Santo que vai se movimentando dentro de mim, ele vai me mostrando, ele vai me dando palavras, ele vai me ensinando a orar como convém. E aí, quando você decidiu, ali que você estava faltando um mês para concluir o 7º semestre, você já tinha noção do que você ia fazer de forma prática? Não, eu vou parar a faculdade e vou fazer isso. Não sabia nada. Não. Não sabia nada. Assim foi dar um passo no escuro, literalmente. Não você só sabia que tinha que parar a faculdade para Só. fazer outra coisa ali. Isso aí. Eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. Tanto que hoje, se pedir para minha chefe ali, para gerente do banco, eu cheguei, quando eu falei para ela, para a Cris, eu acho que foram as pessoas que eu mais tive contato de falar, assim, essas questões dentro do trabalho, saindo do âmbito familiar, né? Elas ficaram meio chocadas, assim, porque termina pelo menos mais esse mês, sabe? A minha professora, hoje eu retornei pro curso, né? Ela diz assim, a minha maior mágoa contigo é tu não ter terminado aquele semestre, você tinha as melhores notas. E eu tinha realmente em média 9.1 no geral. Então, minhas notas eram muito boas. Né? E eu fui na colação de graus dos meus colegas, né? Que se formaram esse ano, e a média do aluno destaque da turma foi 8.9. Então, assim, eu estava caminhando, assim, para estar naquele embate com ele, né? Nas notas. Eu tinha notas muito boas. Só que é algo sobrenatural, né? Não tem uma explicação, assim, a gente agir pelo humano da gente, eu jamais faria isso, jamais. E como é que foi, cara? Como é que foram os dias seguintes que você tomou a decisão, oficializou a decisão, chegou lá na faculdade, enfim, formalizou, não, vou trancar, vou parar por um tempo. Os dias seguintes, como é que foram? Assim, no início foi, sabe, aí você cai, parece na realidade do teu humano, e aí começa aquela questão, né? Vem algumas
vozes do inimigo te dizendo assim, não, continua, vai lá. Mas eu a todo momento tive a certeza do que eu ia fazer. Mas foi difícil, sabe? Não foi tão simples, né? Porque daí eu comentava com um, com outro, e eles diziam assim, não, mas termina. Termina porque falta muito pouco, né? Depois tu vai se arrepender. Então, algumas coisinhas foram martelando na cabeça, sabe? Mas mesmo assim, eu entrei lá no portal, coloquei uma descrição lá, inclusive dizendo que eu estava seguindo o chamado de Deus. Lá na pedido de desistência, eu tenho um print ali no celular, né? Que o meu pedido de desistência, de trancamento, ele tem lá para seguir uma missão, né? Algo nesse sentido, né? Um chamado de Deus. Porque é uma situação muito, muito complicada, né, cara, da gente conseguir interpretar. Imagina você no momento. Porque, querendo ou não, mesmo comentou que dentro da faculdade você fazia os grupos de oração ali com já era tua esposa, né? Não, Não, naquele ainda não. momento Era Nós um éramos namorados. namorados. Porque foi 19 e 20, né? Isso. E então, querendo ou não, você já estava servindo de alguma forma, né? E você interpretar de que aquilo não tinha que ser diferente, tinha que interromper aquele momento e começar um novo que você não fazia ideia do que seria. Eu lembro que teve uma frase de uma santa que naquela época fez muito sentido na minha vida, que diz assim, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. E naquele momento fazia muito sentido pra mim. Porque eu não gostava de ir pra faculdade. Eu por mais que tivesse as notas muito boas, eu tava muito mal, assim, psicologicamente falando, não tava conseguindo mais render, eu não conseguia mais fazer o grupo de oração lá dentro da faculdade, em 2022, depois que voltou, a gente não fez mais. Então foi lá, 2019, 2020, aí começou a pandemia, né? A gente não fez mais. Certo. Aí retornou à faculdade, a gente já não retomou, né, aquele costume que a gente tinha de fazer. Então, em 2022, ali já não tinha o grupo de oração universitário, eu já não participava mais do grupo de oração porque eu tinha aula naquele dia. E ainda, nos finais de semana, eu não deixava de ir na missa, né, por causa dos trabalhos. Mas eu sentia que me roubava a paz aquilo. Porque os trabalhos de arquitetura, eles são muito complexos, a questão de projetos, essas coisas assim, né? E eu não tinha computador, assim, que comportasse os programas, que rodasse direito. Então, meus colegas faziam uma coisa em 1 hora, eu demorava, 3 horas. Então, aquilo me deixava um pouco triste, sabe? Aí, essas coisas foram todas se somando. Foi gerando uma sobrecarga emocional e eu, graças a Deus, eu fui buscar o refúgio onde eu precisava buscar, que foi no Senhor. Então, Ele me ajudou muito a me reerguer, né? Hoje eu digo que eu sou uma pessoa extremamente feliz dentro da minha vocação e eu digo assim, eu não teria medo de fazer de novo. Tanto que quando eu voltei para a faculdade, eu disse para minha esposa, eu tô voltando, porque acho que agora que eu tenho a minha família, eu acho interessante eu ter um grau superior, né, para mim dar melhores condições para vocês, né, buscar condições melhores para a família, mas eu tenho certeza que se o Senhor me chamar, se eu escutar a voz dele, eu vou de novo. Aonde ele me mandar. Tanto que quando foi para voltar para a faculdade, eu fui lá na igreja, rezei, disse pro Senhor, Senhor, eu sinto que eu preciso voltar. Eu sinto que eu preciso voltar porque agora eu tenho mais mãos para me ajudar a falar de ti lá dentro. E uma dessas mãos é do meu compadre, do Jefferson Davi, né? Que também é uma grande liderança jovem aqui da nossa diocese, da nossa cidade. Eu disse, agora tem o Jev lá dentro e eu sei que nós dois juntos nós podemos fazer mais pelo Senhor lá. Naquele momento eu estava me sentindo muito fraco para batalhar sozinho, né? Eu tive um fruto que eu colhi dentro da faculdade, para vocês terem uma ideia. Porque quando eu fui começar esse grupo de oração universitário, eu estava no meio de uma aula com o professor e mais os colegas, e eu levantei e disse assim, pessoal, então, né, pedindo licença para o professor, hoje a gente vai começar um grupo de oração aqui dentro da universidade. Alguém quer participar? E aí teve uma colega minha que foi, a Larissa, né? Tanto que ela me convidou para ir para a colação de grau dela esse ano. Eu e a minha esposa e o João. E a Larissa foi, e foi o grande fruto que eu colhi dentro da faculdade foi a amizade dela. Senti que a mão de Deus também agiu ali dentro da faculdade e me deu uma grande amiga, né? Mas eu digo assim, em 2022 eu não tinha como continuar lá dentro. Eu não conseguia mais falar do amor de Deus lá. Você não teve nenhuma dúvida, no caso, para tomar a decisão, até tomar a decisão, e depois que você tomou a decisão, não te bateu em nenhum momento um percentual de arrependimento, de que, trilhei o caminho que não, de repente não era o melhor? Foi
Como é que foi? Em alguns momentos vinha a sensação, não de arrependimento, mas será que eu podia ter ido mais aquele mesinho, sabe? Podia ter terminado. E aí, esse ano, quando eu vi meus colegas se formar, isso eu dei um testemunho no grupo de oração, quando eu vi eles subindo lá no auditório para pegar o diploma, eu digo assim, eu abandonei tudo por Jesus, né, pelo amor de Jesus, pelo sacramento do matrimônio. Eu atravessei o Calvário com o Senhor, né, e eu senti que na colação de graus deles foi como se eu tivesse sido crucificado com o Senhor, porque foi uma dor muito grande para mim. E isso eu falo sem medo, né? O Senhor também chorou enquanto ele teve a passagem dele aqui na Terra, né? Quando Lázaro morreu, o Senhor chorou. Então ele era um Deus que era divino e humano. E eu tenho certeza que o Senhor, em nenhum momento, ele vai dizer assim, o Carlos está chorando de arrependimento por ter me seguido. Não, eu chorei porque eu sou um ser humano, né? Eu tenho minhas limitações, minhas falhas. E naquela colação de grau, quando eu cheguei em casa à noite, eu chorei muito. Eu disse para minha esposa, e ela pode confirmar isso para vocês, eu disse, eu fui crucificado com Jesus Cristo hoje. Porque foi a lança que transpassou meu peito. Ver que eu podia estar ali conquistando um diploma. Só que aí eu falei para ela uma coisa que me enche de orgulho, de amor pela escolha que eu fiz. Eu disse, meu diploma é você e o João Francisco, né? Meu diploma hoje é as pessoas olharem e dizer assim, o Carlos, ele abandonou para seguir o Senhor. Eu não abandonei por aqueles vícios, né, que as pessoas me ofereciam, que eu experimentei lá atrás. Eu abandonei pelo Senhor. Então, hoje, a gente desenvolve um trabalho aqui do curso de matrimônio, né? Eu digo sempre no curso de matrimônio, o casal tem que ser uma constante lembrança do que aconteceu no Calvário. Porque o casamento, ele tem seus momentos felizes e seus momentos tristes. Então, eu posso dizer assim, Jonathan e Jeff, que a decisão de desistir da faculdade pelo Senhor, esse arrependimento que você comentou, você não sente, é a mesma coisa que um casal, muitas vezes. Tu não se arrepende de ter casado? Não é um arrependimento. É porque tem seus momentos tristes. Os momentos de frustração, né? Isso. Momentos felizes e tristes. É. Só que os momentos felizes, eles sempre vão ser maiores que os tristes. E é nos tristes que a gente vai ganhar força, né? Pra gente viver melhor. E é a mesma questão lá, né? Claro que eu sentia tristeza no meu humano, mas eu sempre busquei me apoiar em Jesus. Aí eu consegui participar do grupo de oração. Então, assim, se for pegar minha vida de 2022 até agora, nesse exato momento, eu tinha dedicado completamente a Deus. Sim. Ia em todos os retiros, dentro da igreja, ajudava nos ministérios, Ministério de Música, como leitura na liturgia. Então, assim, me dediquei muito, porque se eu deixasse a minha cabeça à deriva, né, o inimigo vinha, me atacava e dizia assim, por que você desistiu? Né, você podia estar estudando, podia estar se divertindo. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Foram 2 anos bem, de fato, com uma imersão tua, né? Nesse caminho que você viu lá, sentiu o chamado, né? E decidiu seguir. Com exceção do teu trabalho, no caso, você continuou trabalhando, né? Mas você, digamos assim, abriu mão do resto, né? Para continuar nessa... Abri mão de todo o resto, né? Eu formei minha família e me dediquei à minha vocação e ao ministério aqui na igreja, né? Só que, ao mesmo tempo, né, cara, hoje eu tô olhando pro momento atual. Se você não tivesse tomado aquela decisão de, em 1 mês, eu termino esse semestre, teu filho não estaria aqui. Exatamente. Né? Exatamente. E eu não sei nem se eu estaria casado, para falar a verdade. Porque eu estaria colocando os meus planos à frente dos planos de Deus, né? E quais que eram os nossos planos? Terminar os estudos, depois casar e construir uma família. Qual que era o plano de Deus para aquele momento? Casar, construir uma família, depois terminar os estudos. Servir a Ele, né? Dar o teu melhor para servir a Ele. Tanto que a Brunaelle, no período que ela ficou gestante, né? Eu me ausentei muitas vezes, deixei ela em casa e fui para retiro, fui pregar, fui ajudar a fazer oração, né? Para pessoas que estavam doentes, porque eu sentia que o Senhor me chamava. E ela te apoiou o tempo todo, assim, também? Apoiou. Brunaelle nunca deixou de me apoiar. Qualquer decisão que eu tomei,
Ela disse, se você sentir que o teu coração, né, tá apoiado em Deus, que essa é a decisão certa, vai. Ela nunca disse não pra mim. Ela foi a primeira pessoa que disse assim, desista. Se não tá te fazendo bem, desista. E, nossa, assim, não tem explicação pra dizer o que é ter uma esposa que te apoia. Eu até fiz uma postagem Dia das Mães ali pra ela. Eu digo, tu és dentro do nosso relacionamento aquilo que Maria foi dentro da Sagrada Família. Né? Porque ela é a nossa segurança, a nossa fortaleza dentro de casa, tanto pra mim quanto pra nosso filho. Sim. E ela também cultiva bastante essa parte da religiosidade, ela é bastante religiosa. A Brunelli, sim. Ela participava mais do que eu na época que nós começamos a namorar, né? Agora, depois que o João Francisco nasceu, aí ela se ateve muito mais às atividades, né, do lar, de ser mãe, porque no início, com criança pequena na igreja, ela se sentia um pouco mal de ir, porque ele chorava muito. Perdão. E aí, ela acabou não indo, né, muito seguidamente, né? Ela parou de desenvolver algumas atividades, para ser mais exato. Então, assim, hoje ela me acompanha no curso de noivo e ela participa comigo nos domingos, nas missas. Mas hoje, eu estando como coordenador do grupo de oração, ela em nenhum momento diz não vá. Ela não está participando, até porque hoje ela está trabalhando na terça-feira à noite. Mas ela nunca deixou de dizer assim, vai, eu fico com o nosso filho, né? Quando ele tiver um pouquinho maiorzinho, a gente vai voltar a participar contigo. Sempre foi assim o nosso relacionamento. Bem simples, mas sempre um bem apoiado com o outro. Ô Carlos, o teu conhecimento sobre as questões religiosas, né? Você comentou ali que vem de uma família, né, católica, que sempre frequentou as missas, enfim. Mas esse aprofundamento de você saber tudo isso que você sabe hoje, e principalmente passando por esse período da vida das partes mundanas que você mesmo comentou, né? Quando você estava na adolescência, você já tinha todo esse conhecimento, essas informações sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre as passagens bíblicas, enfim? Quando é que você começou a se aprofundar mais? Então, Jeff, quando era criança, eu participava lá na fazenda São Luís. Meu pai trabalhou na celulose, né? Trabalha ainda. E a gente participava ali na Fazenda São Luís. E eu lembro de algumas homilias do Padre Edomar, alguma coisa assim, mas nunca nada muito de se aprofundar. Catequese, fiz certinho, fui coroinha lá na capela. Mas o interesse em aprofundar-se mesmo, né? Em conhecer melhor, foi a partir do momento em que eu e a Brunelli começamos a namorar. Porque ali eu passei a falar mais das coisas de Deus, né? Mostrar para Deus o nosso relacionamento. Mostrar para as pessoas, o nosso relacionamento, né? Como era bonito, como a gente conversava com Deus para tomar as decisões dentro do nosso namoro. Então, assim, tudo se passou de 2018 para cá, digamos assim, esse aprofundamento maior. Antes disso, eu tinha minhas participações na igreja, cantei por um tempo nas missas e depois parei e retornei. Então, assim, o aprofundamento mesmo foi 2018 até agora. Né? Antes disso... Não. Ela já era bastante religiosa ou você acabou influenciando ela de alguma forma ou vice-versa? Ela era mais que eu. Né? Ela sempre foi muito amiga do Jev, né? Do Jev Davi. E eles movimentavam mesmo a juventude lá da Capela da Coab. Ajudavam muito. Ela já tinha participado do Querigma, que era um retiro que era promovido. Ela tinha participado do TLC também, que era outro retiro que é muito forte, muito impactante. Então, assim, a Brunelli, quando ela começou a namorar comigo, a primeira coisa que ela me disse foi assim, ó, quando tiver as inscrições do TLC, eu quero te indicar. Sabe, ela já foi colocando algumas coisas nesse sentido. Então, acho que não deu 3 meses de namoro ali, ela já disse, a gente vai para um retiro chamado Retiro de Inverno. E ela foi colocando coisas, atividades para nós fazer junto, mas tudo envolvia a igreja, tudo envolvia Deus, sabe? Tanto que quando eu fui entregar as alianças para ela, a gente fez um momento lá na Coab, lá na capela, para efetivar esse momento, né? Eu levei, assim, a aliança lá nos pés de Nossa Senhora e a gente foi lá para oficializar o nosso relacionamento. Carlos, você assumiu a coordenação do grupo, na verdade, antes ainda de você voltar para a faculdade, então? Ou é mais recente isso? Assumi antes de voltar para a faculdade.
E aí é interessante, Jonathan, que assim, para uma eleição do grupo de oração não é assim por votos, né? Como, vamos dizer, uma eleição, né? Para presidente, para prefeito, enfim. A gente chama o coordenador da diocese, né? Que esse já é eleito um tempo antes, e ele vai passando nos grupos de oração. E a gente faz um momento de oração com os servos e com esse coordenador, né? E nesse momento os servos vão rezando, ele vai, né, nos conduzindo. E ali na eleição, se eu não me engano foi dezembro de 2023 ou novembro, mas foi dezembro, para ser mais exato. Aí os irmãos rezaram, a gente conduziu aquele momento. E aí, com a graça de Deus, né, a gente fala assim, ninguém quer a coordenação. Em nenhum momento, porque é trabalho, né? É árduo, ninguém quer. E a Maria, a outra Mari, ela era nossa coordenadora fazia 5 anos já. A coordenação são 2 anos, é um biênio, né? Uhum. Só que como teve pandemia, várias questões, ela acabou ficando 5 anos. Uhum. Então, era necessário que fosse feita, ela, né, também pediu para o coordenador vir, porque já tinham se passado 5 anos. E aí os irmãos rezaram e saíram, se eu não me engano, 3 nomes, né? Nessas orações. E aí, uma coisa interessante foi que para uma irmã, ela teve a visualização de uma criança brincando com um cachorro. Olha só que interessante, né? E aí, foram falando, fulano de tal, teu nome saiu, você aceita colocar teu nome à disposição? E a pessoa disse, não, eu acho que não é o momento, né, acho que não vou dar conta, não estou preparado. Aí o outro irmão também, fulano de tal, saiu o teu nome aqui, você coloca teu nome à disposição pra gente rezar novamente e ver, né, se é isso mesmo. Aí a pessoa disse, eu acho que não, porque eu fui convidado a outro ministério e eu sinto que nesse momento o Senhor chama outra pessoa. Aí colocaram lá, Carlos, teu nome saiu também, coloca teu nome à disposição. E aí, como a irmã já tinha partilhado a imagem do cãozinho lá com o menino, eu lembrei da minha história lá na usina do Cristo Rei, né? Que eu tinha um cãozinho branquinho e eu brincava na grama com ele. E eu dizia, olha como o Senhor fala nas pequenas coisas. Ele queria dizer assim, ó, menino, tu és humilde. Lá na tua infância e tal, né? Me mostrou aquela coisa pra irmã, né? Aquela visualização pra irmã. E aquilo tocou no meu coração. Eu disse, sou eu. Eu disse, sou eu, porque ninguém se manifestou. E se eu tomo posse disso? Eu disse, não, eu coloco meu nome à disposição. Mesmo sabendo que eu já estava com a intenção de voltar a estudar, eu queria colocar em oração essa volta. E aí, foi rezado, foi discernido, a gente fez a eleição junto com o Passos Maia, então, eu e o Aldir de Passos Maia fomos eleitos coordenadores. E eu lembro que eles nos colocaram nos pés da cruz, lá do Santíssimo, e eu dizia para o Senhor, mas Senhor, justo agora que eu quero voltar a estudar, né? E na hora também falei para os irmãos, eu disse, eu quero muito apoio de vocês, porque se o Senhor confirmar que é para mim voltar, eu vou voltar. Então vou precisar de muitas mãos que trabalhem junto comigo. Então, assim, a coordenação, naquele momento, para mim, também seria uma coisa que eu queria dizer não, sabe? Mas como que eu ia dizer não para Deus de novo, né? Como que eu ia dizer não para o Senhor? Não tinha como. Uhum. Que ano foi? Foi 2023. 23. Então você já tá um ano mais. Não, foi dezembro, final do ano. Final do ano, é recente então. Então, assim, eu voltei a estudar em fevereiro, né? Aí chamei o coordenador de diocese e disse, Soelito, eu vou voltar a estudar, não tem problema, né? Os irmãos vão me ajudar. Não, tranquilo. Desde que você tenha mãos que te ajudem, não deixe o grupo de oração parar, né? Então, meu secretário hoje da renovação carismática do nosso grupo é a Sorrisane, né? E o tesoureiro é o Jefferson Davi, né? Que me dão esse suporte. Uhum. E, cara, para explicar assim pra gente também, o pessoal que nos acompanha agora, na prática, né, o grupo de orações, conta pra gente o que vocês fazem, né? O que são as orações, o que além de orações, na prática, o que é feito dentro do grupo? Então, assim, Jeff, o grupo de oração, pra gente ter uma ideia do quão importante é o movimento da renovação carismática católica, né? No século XX, no início do século XX, o Papa Leão XIII ele instituiu o século do Espírito Santo, né? Então, ele iniciou com a oração do Veni Spiritu Creator, né? E tanto que sempre no dia 1º de cada ano, a gente reza essa oração, né?
porque ela nos concede indulgências para quem a reza, né? E então, como o Papa instituiu essa novena do Espírito Santo neste século também. A novena de Pentecostes, digamos assim, que é o que norteia o nosso grupo de oração, o nosso movimento, o acontecimento de Pentecostes, ela é a única novena que é reconhecida pelo Papa. Ela é a única novena que está dentro da liturgia. Só para a gente ter uma ideia, né? O nosso movimento, ele surgiu em 1967, numa cidade chamada Duquesne, né? Numa universidade, chamada Duquesne, que é nos Estados Unidos. Jovens, assim como nós, se reuniram, né, para fazer um estudo sobre Atos dos Apóstolos. Após ter lido um livro lá, eles se reuniram para conhecer um pouco mais sobre aquela leitura de Atos dos Apóstolos. E lá, numa capela, numa universidade, o Espírito Santo se manifestou, assim como em Pentecostes, na vida deles, né? E quem estava lá disse que foi uma grande efusão do Espírito Santo. Então, tem uma senhora, né, que hoje ela ainda está dentro do movimento, que é a Pat Mansfield. Ela ainda faz pregações. Ela disse que foi uma grande graça do Espírito Santo que eles receberam. E aí eles começaram a difundir para todos os lados, né? Aí aqui para o Brasil, veio por meio do Padre Haroldo, que é o fundador do movimento do TLC também, que eu comentei há pouco, que a minha esposa participou. O Monsenhor Jonas Abib, né, que acho que todo mundo conhece, né, que faleceu, se eu não me engano, foi ano passado. E esse movimento chegou trazendo graças do Espírito Santo, né? Trazendo um novo jeito de louvar, um novo jeito de rezar. Mas é um movimento que está inserido dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem muitas pessoas que acham que o movimento da renovação é anexo, né? Diz renovação carismática, é outra religião, né? E não é, ela está dentro da Igreja. A gente ajuda muito a Igreja. E no grupo de oração, Jeff, então a gente tem um momento de acolhida, que é lá na porta, quando a pessoa chega, você dá um abraço nela, diz, seja bem-vindo, meu irmão, né? Seja bem-vindo para esse grupo de oração. Aí a gente tem um momento de louvor, um momento de animação, que a gente conduz algumas músicas, né, ali de animação, para você soltar um pouco, quebrar aquele gelo, conhecer as outras pessoas. A gente faz um momento de entrega. O que é esse momento de entrega? Você se colocar em situação de entregar-se verdadeiramente a Deus, né? Você coloca-se numa posição confortável, você vai entregando a tua vida, teus problemas, tuas felicidades, né? Tudo aquilo na mão do Senhor. Depois desse momento a gente faz um grande louvor, um clamor do Espírito Santo. Aí é conduzida uma pregação, né? É um ciclo carismático. A gente conduz a pregação, depois da pregação a gente faz mais um momento um pouco mais aprofundado e a gente conclui com um louvor e o testemunho, né? O testemunho, ele está lá no final, mas ele é uma das partes mais importantes. Porque aí vai uma pessoa lá e vai dizer assim, o Espírito Santo, dia tal, me atingiu. O Espírito Santo mudou a minha vida. Eu estava lá na lama e o Espírito Santo me reergueu. Ela vai colocar uma situação onde ela enxergou o agir de Deus na vida dela. Pode não ser algo muito extraordinário aos olhos humanos, né? Daqui a pouco, eu estava precisando de um trabalho para o meu filho, né? Rezei e consegui essa graça. Ela vai dar esse testemunho lá na frente. Outros vão dar um testemunho semelhante ao meu, por exemplo, né? Vão dar aquele testemunho assim, eu estava na minha adolescência, vivi uma vida torta, aí conheci o amor de Deus, desisti da minha faculdade. Então tem vários tipos de testemunho. Então lá dentro do grupo de oração a gente sempre vai fomentar isso. Daqui a pouco no próprio grupo de oração, ali naquele dia, aconteceu alguma graça na vida da pessoa, né? Ela vai partilhar com os irmãos. Ou se ela teve alguma visualização, se Deus falou com ela de alguma forma, né? Ela vai colocar ali para os outros, vai dizer assim, não, Deus falou no meu coração tal coisa. Aí, por exemplo, eu falo, Deus falou no meu coração X. O Jonathan vai dizer assim, eu tomo posse. Porque ele está sentindo no coração que é para ele, né? Então ele está confirmando a graça de Deus. Então, assim, dentro do grupo de oração tem vários carismas, vários dons do Espírito Santo que são efusos, né? Mas o grande marco, a característica da renovação carismática católica é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é aquilo que aconteceu comigo lá que eu comentei, com a Eucaristia, né? Muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo. Até o Jeff comentou comigo lá na feira, né? Ele disse que teve uma experiência, né? Sim, que ele na infância. Isso, na infância, que ele não entendia muito bem o que tinha acontecido, né?
Aí eu disse, tu foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo, né, gerou uma efusão em ti. Então é mais ou menos nesse sentido o nosso ciclo que a gente caminha dentro do grupo de oração. Uhum. Esses testemunhos que você falou, eles são testemunhos genuínos de quem está lá assistindo mesmo, do público, Isso. digamos assim. Abertos para todos. Aham. Uhum. E voluntário, no caso, ou ninguém é indicado. Agora você, Não. por gentileza, vem aqui dar seu testemunho. Não, é espontâneo, a pessoa tem que se manifestar. Espontaneamente. Tanto que tem grupos de oração que muitas vezes ninguém fala, por exemplo. Aham. Pode acontecer, não tem, né? Nem Então- ninguém naquele momento lá que tenha um testemunho, né? Não tem algo a partilhar, mas muitas vezes alguém levanta e diz, ó, tem um testemunho. Não é da minha vida, mas eu estava rezando por tal pessoa, né? Uhum. E aconteceu a graça de Deus na vida dela, né? Essa pessoa não está aqui hoje, mas a graça chegou até ela. Né? E junto com isso, dentro do grupo de oração, a gente ainda reza pelas pessoas que nos pedem oração. A gente tem uma caixinha de pedidos, uma caixinha lá de ofertas para quem quer deixar algo para o grupo, né? Continuar a sua evangelização. Então, a gente se reúne toda terça-feira, né? Aqui no grupo de oração, aqui em Ponte Serrada, às 19 horas a gente reza o terço e às 19h30 a gente começa o grupo de oração dentro desse ciclo que eu comentei com vocês. É um encontro semanal, então. Semanal. E não sei se dentro da renovação ou em outra ocasião dentro da Igreja Católica, mas em quais momentos há o estudo da Bíblia, o estudo bíblico das passagens na renovação, tem isso também? Temos isso também. Nós temos um encontro de formação que a gente marca a cada tanto tempo, né? A gente, hoje, no momento, a gente está cursando a apostila do módulo básico, né? A Sorrisane quem passa a formação para nós, né? Ela é a nossa coordenadora da formação aqui do nosso grupo de oração. Na diocese tem outra pessoa acima dela na hierarquia que repassa para ela, né? Então a gente se reúne junto com Passos Maia e Campina da Alegria para estudar, né, sobre a Bíblia, estudar sobre o movimento especificamente. Também tem uma prática dentro da renovação carismática, hoje a gente não está desenvolvendo, mas ela existe, né, que é a perseverança, que são encontros semanais também, onde as pessoas se reúnem para estudar a Bíblia, né, e também estudar as passagens, rezar, né, e se aprofundar, porque daí no momento que você vai fazer a pregação, você vai interpretar a Bíblia como ela tem que ser interpretada, conforme a doutrina da Igreja Católica. Eu não vou interpretar ela do meu jeito. Por exemplo, vou pegar a passagem da pesca milagrosa lá e vou interpretar do meu jeito. Vou dizer assim, eu acho que nessa passagem Pedro foi obediente a Deus e ele jogou a rede e trouxe bastante peixe. Não, eu vou interpretar como é que a Igreja interpreta, da mesma forma, né? Então eu não posso interpretar a Bíblia da minha forma. Tem que ser conforme ela tem que ser interpretada. Sim. A gente Porque segue essa coerência. Porque a interpretação dos livros em si, ela já está formalizada, né? Já foi feita, né? Já tem uma base, uma história, né? Ela é uma interpretação que não seria até o nome adequado, né? Seria a tradução daquilo que está ali, né? Das Porque palavras, a né? interpretação, ela pode variar, né? De uma pessoa para outra, de uma cultura para outra, mas nesse caso não, né? No caso, uma explicação, de fato, do que está narrado ali nas escrituras sagradas, né? Mais ou menos por aí, né, Carlos? Exatamente. E na quinta-feira a gente se reúne, sempre a gente faz um núcleo, né, do grupo de oração. Então a gente não vai chegar na terça-feira e vai abrir a Bíblia aleatoriamente e vai pegar uma passagem e vai falar. Vocês fazem um preparo antes. Exatamente. A gente reza na quinta-feira, a gente faz a adoração das 7 às 8, aí depois a gente faz a escuta. Então a gente se coloca em oração, os servos se colocam em oração e a gente faz um clamor do Espírito Santo, reza e pede para o Senhor qual é a palavra que a gente vai usar na terça-feira. Então o Senhor vai falando conosco, né? Alguns irmãos, por exemplo, vão sentir lá, vamos falar sobre João 2. O Senhor está me mostrando João 2. Vai lá, vai ler a passagem e geralmente, quase toda a vez se confirma. Por exemplo, assim, eu, Carlos, senti que a palavra é João 2. O Jonathan vai dizer assim, eu confirmo. Porque na minha palavra, ele vai falar, a palavra dele fala sobre isso também. Então, assim, a gente reza, o Senhor nos dá a palavra, nos dá moções, e ele vai confirmando tudo.
Se as coisas estão muito desconectas, a gente vai dizer assim, hoje, pessoal, vamos rezar de novo. Uhum. Vamos rezar de novo porque isso aqui não está certo. Colocamos novamente em oração até que tudo se encaixe perfeitamente conforme o Espírito Santo quer. E além disso, as nossas intercessoras se reúnem na segunda-feira e rezam também. Porque daí a intercessão vai rezar pelo pregador e a intercessão também vai rezar pelo encontro. Né? Então vejam só, a gente reza na quinta, prepara para que tudo fique conecto como o Espírito Santo quer, e na segunda-feira nossas intercessoras ainda vão lá rezar para aí sim nós concluirmos e o pregador preparar a pregação dele. Uhum. Nós não podemos falar coisas do nosso humano. Nós temos que ser canal da graça do Espírito Santo. O Espírito Sim. Santo tem que usar de mim, né, para falar aquilo que ele quer. Não é eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai falar a partir de mim. Uhum. Cara, é uma entrega muito grande, né? É uma entrega, assim, mas vale a pena, sabe? É uma entrega que vale todo o esforço. A gente sempre procura ao máximo, né, entregar aquilo que o Senhor quer da gente. Muitas vezes você vai pregar num grupo de oração, você vai fazer tudo aquilo, para você vai ser magnífico e às vezes tu não vai ter nenhum testemunho lá no final, né? E às vezes no encontro mais simples, talvez nas palavras mais simples, vai gerar frutos. Então, assim, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Né? Não adianta eu escrever um monte de coisa, né? Interpretar, como eu falei antes, da minha forma e não colher nenhum fruto. Então é preciso essa preparação. É árdua? É árdua. Mas a gente se dedica com todo o amor para fazer aquilo que Deus quer. Uhum. Além da coordenação ali, né, Carlos, que você ocupa desde o final do ano passado, mas quais são as atividades práticas que você exerce no grupo? Você já falou, por exemplo, que você prega, né? Também você toca instrumento, canta nos encontros? Como é que são? Sim. Eu participo do Ministério de Música e o Ministério de Pregação dentro, né, do grupo de oração. Aí a gente tem também o Ministério das Crianças, né, que a gente está voltando aos poucos com esse ministério, que aí a mãe vai lá com a criança e a criança tem que ter um aprendizado da Bíblia, um aprendizado sobre o tema que vai ser proposto ali, mas tem que ser de uma forma diferente para a criança, né? Vamos supor que o tema do encontro vai falar sobre sexualidade. Como que eu vou colocar isso, né, para uma criança? A gente vai ter que colocar ela numa salinha à parte, vai ter que, por exemplo, falar de outra maneira, né, sem abordar esse assunto especificamente. Então, sem ser assim, direto, né, explícito. Exatamente, porque dentro da Bíblia, né, há muitas explicações sobre esse assunto. Eu trouxe ele porque ele é um assunto muito polêmico, que gera muitas críticas, né? Mas ele precisa ser estudado porque ele é do coração do Senhor, né? A sexualidade do ser humano. Então, assim, nós temos esse Ministério das Crianças, que é para colocar as crianças para aprender de uma forma em que elas entendam. Uma forma em que seja do jeitinho delas. A gente usa essa expressão. Elas têm que aprender do jeitinho delas, digamos assim, a palavra de Deus, né? Nós vamos trabalhar de outra forma com elas. Talvez até outro assunto com elas, né? Sem ser aquele assunto específico. Aí a gente tem o Ministério de Formação, que é o ministério que eu comentei, que a gente se reúne, essa pessoa passa a formação. Temos o Ministério de Acolhida, que é esses irmãos que ficam lá na porta, recebendo cada um. Ministério de Intercessão, as intercessoras que se reúnem, rezam pelo encontro. Durante a pregação, elas ficam rezando por quem está pregando, né, para você não destoar, para o Espírito Santo te conduzir. Então, eu estou lá pregando, mas eu tenho uma intercessora que está rezando por mim. E quando tem esses encontros fora também, tem uma sala específica onde ficam pessoas adorando o Santíssimo, rezando o terço, pedindo para que o Espírito Santo conduza quem está conduzindo o encontro. Eles não participam do encontro, mas eles participam, né? São o tijolinho escondido que faz a estrutura do grupo, né? E também, deixa eu me lembrar dos outros ministérios, né? Ministério de Música, eu já falei, Ministério Jovem, Ministério das Famílias. Então, assim, tem vários ministérios dentro do grupo de oração, assim. Talvez no grupo de oração tem 10 pessoas, quase que todo mundo vai ter uma função ali dentro, né? Mas, vamos dizer assim, no Ministério Jovem não precisa ser um jovem para ser o coordenador. Tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar com jovens, né? Posso escolher uma pessoa de 50 anos de idade, mas que tenha o carisma para trabalhar com jovem. Então, assim, é uma estrutura dentro do grupo de oração. O mais importante é a capacidade da pessoa, né? O trato ali para que ela consiga lidar com as questões que estão relacionadas mesmo ao objetivo, né, do grupo, né?
Isso aí. Nesse sentido. Até hoje de meio-dia, eu falei isso pro Jeff antes de nós começar aqui, eu fiz um levantamento, né, junto com a Sorrisane. Eu disse, e quando que surgiu o nosso grupo de oração e tal, né? E eu disse pra ele, depois eu vou largar uma bomba lá e eu até vou pegar uma colinha aqui pra mim não me atrapalhar. Mas, ó, nosso grupo de oração Luz do Mundo, ele surgiu em 1996, em fevereiro, na sala do Sindicato de Produtores Rurais de Ponte Serrada. E ele tinha 15 pessoas naquela oportunidade. E sabe quem que era uma dessas pessoas? Mara Cupini, conhece? Conhecemos. Dona Mara Cupini, Jefferson Cupini e Jonathan Cupini. Tava os nomes ali. Vocês estavam lá. Então, Eu tinha 2 anos de idade, então. Então, hoje, quando eu levantei isso com a Sorra, ela tem o livro lá da história da renovação, do nosso grupo de oração, né? E eu disse, me passa isso aqui que eu preciso falar lá, né? Eu disse, eles estavam presentes lá no dia, então, que foi iniciado o nosso grupo de oração, né? 28 eu lembro, cara, anos eu atrás. fui em alguns encontros na época em que era realizado lá no sindicato. Inclusive, alguns encontros à luz de vela, literalmente, porque faltava luz. Era uma época assim que às vezes tinha chuva, forte vento, temporal, né? E o encontro não parava. Pagava-se a luz, ali faltava luz, ele acontecia de forma... E já que você entrou nesse assunto, também participei ativamente da renovação carismática, na época tocando teclado. Olha só. Junto com o Rudy Huck. Filho da Dona Gema, nossa intercessora. Filho da Dona Gema. E o Rudy e eu, no caso, a Sorrisane também, né? Se ela estiver assistindo agora, certamente vai estar, né? O nosso papo aqui era quem cantava na época, então eu fiquei uns 2, 3 anos, assim, a fio, participando do grupo ali. E eu era um adolescente na época, jovem ali, né? Um pouco antes de começar a faculdade também, né? Então, eu já provei desse movimento, assim, e ele é muito, muito bonito, né? Como você falou, ele não é nada à parte da Igreja Católica. Ele está inserido dentro da Igreja Católica, faz parte, né? Da doutrina. E, assim... Que legal que você traz essa informação histórica, que o grupo começou lá em 96. Lá se vão quase 30 anos, né? 28 anos já. Que começou e não parou mais, né, cara? E nossos nomes aí na lista. Eu nem fazia ideia. Hoje, quando ela disse, assim, ela começou a falar, daí falou o nome da mãe, aí eu disse, vai falando os nomes. Daí ela olhou lá, Jonathan e Jeff. Daí eu disse, passa isso aqui que eu vou colocar lá, porque olha que interessante, né? Quando a gente conversou lá na feira, né? Vocês comentaram que já tinham participado, o Jeff falou que quando era mais pequenininho, o Jonathan comentou comigo que já tinha tocado no grupo. Mas eu não fazia ideia que vocês tinham participado lá no início também, né? Eu também, essa informação eu confesso que não tinha. No primeiro encontro, eu lembro, né? Que participei de encontros que foram de sindicato ali, mas do primeiro encontro... que também aconteceu lá no sindicato, em 96 ainda. 96. E aí a gente tem um livro de registros, isso é muito legal, acho bacana a iniciativa que a Sorrisane tem de arquivar essa história, porque a gente precisa alimentar essa história. Sim. A gente precisa fazer que essa corrente de graças, se vocês forem pegar o que os papas falam sobre a renovação, é uma corrente de graças. Então a gente não está ali para, digamos assim... fazer algo à parte da igreja, que é o que a gente comentava. A gente quer promover o Espírito Santo. A gente quer que Jesus seja conhecido e amado por todos os povos. A gente quer falar do amor de Deus. É aquela sede que eu sentia quando eu senti que tinha que sair da faculdade, sabe? Eu preciso falar do amor de Deus aqui dentro, tá me sufocando, eu não consigo mais falar de Deus. Então eu vou para fora, eu vou falar do Senhor, né? E eu vou voltar com ainda mais força para falar de Deus agora lá dentro, né? Cara, essa informação que se trouxe aí de a gente ter feito parte do primeiro encontro foi muito, muito impressionante. E para as pessoas que têm esse interesse de fazer parte da renovação, talvez nem somente ativamente, né, Carlos? Mas tu comentou que todas as terças tem os encontros que acontecem na Igreja Católica, no centro da cidade, as portas abertas, né, sempre. Então, explica pra gente quem pode... A pergunta é essa, né? Quem pode? Eu meio que já sei a resposta, mas quem pode participar e como é que participa, né, dos encontros? Estão fazendo merchan, né?
todo mundo pode participar, né? Todo mundo pode participar, as portas estão sempre abertas. A nossa intenção é que todo mundo participe, né? A gente estende o convite nas missas, né? Volta e meia, quando não se estende muito, a gente consegue dar o comunicado ali do grupo de oração. A gente coloca esse convite à disposição para todas as pessoas de fora também, quem quiser participar. Toda terça-feira, né? O nome do nosso grupo de oração é Grupo de Oração Luz do Mundo. Né? Ele acontece todas as terças-feiras, 19 horas Santo Terço, 19h30 começa o nosso encontro. A gente sempre começa o encontro com o terço. É independente, faça chuva, faça sol, tem o Santo Terço antes. Né? Porque a gente entende que a gente tem que começar com a presença de Nossa Senhora. Porque ela é nossa intercessora, ela também está nos aproximando do coração de Jesus. Então a gente sempre começa com ela, né, com o Santo Terço, e a gente se desenvolve o grupo de oração a partir das 19h30 até mais ou menos 9 horas, 8h40, 8h45. Então, com todos aqueles momentos que a gente comentou anteriormente, né, nosso encontro de oração. 19 horas, toda terça-feira, terço, e 19h30 o encontro de oração. Porque eles são encontros únicos, né? Eles não seguem uma cronologia. Não. Tu mesmo comentou aqui, fazem um encontro na terça, na quinta vocês preparam da semana seguinte, mas não necessariamente o que foi tratado na semana que passou, o que a gente vai conversar na próxima tem que ter relação. Exatamente. A gente reza toda quinta-feira para ver qual o tema que vai ser trabalhado. Então, assim, essa semana a gente vai falar sobre o senhorio de Jesus. Semana que vem, dependendo do que sair na quinta-feira, vai ser o senhorio de Jesus de novo. Só que com outra passagem, conforme o Senhor nos inspirar, né? Então tem o amor de Deus, senhorio de Jesus, batismo no Espírito Santo, que é a nossa identidade, né? Então tem vários temas que podem ser abordados. Pecado e salvação, Jesus Salvador, fé e conversão, o amor de Deus, enfim, uma infinidade de temas que a gente trabalha, né? Sempre embasado na palavra de Deus. Cara, eu tava vendo aqui no briefing que você passou pra gente aqui, além de todo essa tua devoção, dedicação, né, pro grupo de oração, você faz parte do curso de noivos, você ministra, me corrija se eu estiver errado, você ministra curso de noivos e o sacramento do matrimônio. Isso aí. Então, ano passado, né, o Padre Pedro me propôs, né, a pastoral familiar, né? São Antoninho Rossi antes fazia essa parte, né? Ele ministrava ali o curso de noivos. A gente chama de uma catequese matrimonial, né? Vamos dizer que ele era catequista dos noivos, né? Aí ele disse que, né, estava já sentindo que precisava parar, né? Precisava ficar um pouco mais com a família dele, né? Antes era ele e a Dona Zélia que ministravam esse curso, e aí, aos poucos, a Dona Zélia foi se ausentando e ele ficou sozinho, né, ministrando. Então, ele nos pediu, num determinado curso, inclusive quando eu fui casar, no curso que eu fiz, ele disse, eu espero que dessa turma aqui saiam novos catequistas, porque, né, eu tô ficando de idade, eu preciso descansar, eu preciso, né, que alguém tome essa frente. Quando você fez o curso, era ele que Era ministrava, ele. então. E aí, vejam que interessante. Eu dei 2 cursos juntos com o seu Antoninho, né? Para mim me familiarizando, né? Ele me convidou, aí eu fui. Aí no segundo curso que a gente ministrou juntos, ele me deu o livrinho e disse, Carlos, a partir de hoje é com você. Aí fui, conversei com o Padre Pedro, já era pároco aqui da paróquia. Eu e minha esposa começamos a ministrar o curso de noivos. Ela estava gestante na época, né? E a gente, dentro desse ministério também da pastoral familiar, assim, estamos colhendo grandes graças na nossa vida, conhecendo histórias, né? Casais que chegam ali noivos, né? Participar da construção deles, ajudar, cooperar de alguma maneira, colocar o ensinamento, o que a igreja ensina sobre o sacramento do matrimônio, onde que nasceu o sacramento do matrimônio, o que pode, o que não pode, né? Tudo dentro dos conforme a igreja pede. Né? Hoje nós temos a graça de Deus de ter mais um casal nos auxiliando, e há pouco tempo esteve aqui com vocês, né, que foi o Bulica, né? Bulica hoje faz parte aí da pastoral familiar, ele e a Marina, né, o Juliano Davi e a Marina Sanambaia, né? Bacana. E aí é você e a tua esposa que ministra o curso em si? Isso Como aí. É que é o curso, cara? Eu já falei pra ti, né, que há pouco tempo eu participei de um curso de batizado, né? Então eu fui padrinho, batizei, né, uma criança, e precisa-se também dessa capacitação, né? Então, e para casar no religioso também precisa então da capacitação.
que é esse curso que vocês ministram. Como é? Que contexto ele traz? Precisa de uma formação, vocês acreditam nisso? E a gente brinca muito no curso, né? Diz assim, ó, se é pra desistir, o caminho é agora pra desistir, né? Porque depois do sim, meu amigo, não tem mais volta, né? Até que a morte separe. Mas assim, o curso de noivos, até pouco tempo atrás, ele era formulado por 10 encontros, né? Só que na nossa paróquia, por ser uma paróquia pequena, e muitas paróquias de outras dioceses, da nossa diocese, ele não era feito em 10 encontros, né? Então, assim, a gente fazia 4 encontros, 3 encontros, né? E esse ano passado ali foi reformulado completamente para 12 encontros. E a gente sentou junto com o Padre Pedro e a gente disse, não, a partir de agora vamos fazer o que, né, se pede mesmo, né, dentro da diocese, dentro da igreja, né? Vamos fazer os 12 encontros, só que a gente precisa de um casal para nos ajudar, que, né, o Juliano e a Marina estão aí. Então a gente separou agora 12 encontros, 2 encontros por mês, e um semestre você conclui o curso. Então, dentro desses encontros, né, vai ter ali o que é o sacramento do matrimônio, o amor conjugal, sobre os sacramentos, não somente sobre o matrimônio, sobre a celebração, sobre o direito canônico, né, dentro do matrimônio, sobre a educação dos filhos nos tempos atuais, sobre finanças dentro do casamento. Então, assim, é muito interessante. Se a gente for pegar, assim, o curso de noivos na sua essência, ele coopera muito. Coopera muito pro casal amadurecer a ideia. Será que realmente a gente quer casar no religioso? Porque é uma decisão para a vida toda, né? Então, a gente precisa preparar eles. Eu até brinco muitas vezes, assim, que eles têm que ter essa decisão, sabe? De eu quero ou eu não quero. Sim. Porque se é para desistir, tem que ser antes de casar. Uhum. Né? Depois não há mais volta, né? Eles vão ser uma só carne. Então, não tem como desgrudar carne, né? Ela é uma, né? Ela está unida, assim como Cristo está com a igreja, né? A igreja e Cristo, elas não conseguem se separar. E o noivo e a noiva, né? O marido e a mulher também não conseguem se separar. Uhum. Somente a morte os separa, né? Então, o curso de noivos hoje, para mim, assim, é uma grande graça. Estar ministrando, estar catequizando. Eu gosto de sempre falar que a gente aprende muito com as pessoas que estão fazendo. Porque muitas vezes você vai dar o curso de noivo para uma pessoa que está há muito tempo junto com a outra, mais velha que você. Uhum. Ou, inclusive, eu dei o curso de noivo para meus pais. Olha a situação, né? Que interessante. Eu aprendi tudo com eles, né? Minha vida toda, né? E ali, agora, eu consegui partilhar com eles sobre um sacramento, né? Para eles estarem efetivando esse sacramento. Que legal. Porque eles não eram casados no religioso? No religioso, não. É? Somente no civil. Uhum. Né? E se a gente for Bacana. pegar hoje, eu até lembro que eu falei com o Jefferson que eu tenho uma lembrança da passagem do Padre Edomar aqui no podcast, né? E ele falou sobre o sacramento, né? Hoje ele é uma coisa, assim, que é muito banalizada. As pessoas não têm mais o desejo de casar porque enxergam como uma marra, né? Você ser casado, acho muito clichê você entrar vestida de noiva, entrar de terno e gravata, né? Leva muito por esse lado, assim, que não é necessário. E o sacramento do matrimônio, ele é lindo, né? Jesus, o Filho de Deus, quis nascer no seio de uma família. Então, assim, o sacramento do matrimônio, ele é maravilhoso, né? Uhum. É a célula máter da sociedade, né? É ele quem dá as outras santas vocações ao mundo, né? É de uma família que nasce o padre, é de uma família que nasce a religiosa, é de uma família que nascem outros pais de família. Então, assim, o sacramento do matrimônio, ele é maravilhoso, né? E a gente tem que desmistificar algumas coisas, né, dentro disso. Uhum. Cara, muito, muito linda, assim, a tua história, né? É bacana e, assim, louvável ver essa tua dedicação, essa tua entrega, né? E a gente percebe que não é nada, digamos assim, não é visto como um sacrifício. A gente vendo de fora, assim, o teu relato, tudo, parece, nossa, como o Carlos se dedica e é sofrido, é sacrificante, né? Bem diferente fazendo um paralelo da história de Cristo ali, o tanto que ele se sacrificou e sofreu, né, pela humanidade. E você faz com amor, com vontade mesmo, né? Com aquela garra e... Então, parabéns, assim, uma bela trajetória, uma baita história de entrega. Eu que agradeço vocês, né?
pelo convite mais uma vez. E é isso aí. Jesus Cristo, ele é o amor ágape. O padre há poucos dias colocou isso numa homilia, né? É o amor que se despoja de tudo. É o kenosis que eu falei antes, né? É você se despojar de si mesmo para você viver algo maior, viver o amor de Deus, né? Jesus, ele foi ovelha muda ao matadouro, assim como você falou ali. Ele não olhou para o sofrimento. E eu, da mesma forma que eu quis fazer isso por Jesus, eu não quis olhar para os meus sofrimentos, mas nem comparação com Cristo, né? A gente tem que dizer assim, que Cristo apareça e que eu diminua, né? É isso que eu quero para minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para o meu matrimônio, olhem para as atividades que eu desenvolvo junto com a igreja e não digam assim, nossa, como o Carlos é nota 10, como ele faz, né? Não, eu quero que eles digam assim, como que a graça de Deus atingiu a vida desse ser humano a ponto dele ser feliz mesmo nos sofrimentos, né? Mesmo nas angústias. É assim como Cristo foi, né? Se entregar. Então, a vida do cristão é essa. Perseguir a santidade, sabendo que nunca vamos alcançar a perfeição. Só Cristo foi perfeito e a meta da nossa vida é essa, perseguir todos os dias a santidade. Toda vez que eu vou me confessar com o Padre Pedro, ele me diz isso. Nossa vida é perseguir a santidade, né? A gente nunca vai alcançar a perfeição, mas a gente sempre tem que voltar atrás e ver os nossos erros, pedir perdão para Deus e seguir tentando atingir a santidade. Porque o sonho de todo cristão é ser assim como Cristo foi, né? Todo mundo quer ser igual a Jesus Cristo, mas nós nunca vamos ser. Sim. Então, assim, eu agradeço de coração pelo convite. Assim, peço que Deus abençoe infinitamente vocês, né? E que esse podcast, essa conversa possa servir, assim, de inspiração para outras pessoas. Procurem o refúgio sempre no amor de Deus. Procurem o refúgio aonde é necessário. Porque é lá da cruz que jorra a misericórdia, né? Não tem nada no mundo que vai fazer vocês felizes assim como Jesus vai fazer feliz, né? É um sacrifício? Mas vai valer a pena. Que bom, cara. Que bom. Muito obrigado. E amém pela palavra que você trouxe aqui pra gente. A gente ficou, eu particularmente, em diversos momentos muito emocionado ouvindo você falar todos os teus relatos. E que bom que a gente pode fazer parte disso para trazer, deixar registrado aqui e impactar mais pessoas, né? Mais pessoas também conhecerem um pouquinho sobre a tua passagem, a tua trajetória, mas principalmente o que você faz, né? Em nome de Cristo, né? Então, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Obrigado. Obrigado, Carlos. Aí, o Carlos que tem o sobrenome de músico, inclusive, né? Um detalhe que a gente não tocou no assunto, né? Tobias, mas só para o pessoal entender que está em casa, né? O Zé Tobias, o nosso glorioso Celso também, que acabou falecendo faz pouco tempo, né? Inclusive, muito triste, porque o Celcinho era um personagem que estaria aqui no Fala Mais, né? Aí ele acabou adoecendo e faleceu, né? Você tem parentesco com eles? Sim. Né? O Zé e o Celcinho são meus tios, né? Irmãos do meu pai. O meu avô também era músico, né? O seu João Tobias e o Adão Tobias, cujo tem o nome da rua lá no CTG, né? Eram músicos, tinha uma dupla chamada Os Pica-Pau. Vocês devem ouvir diversas vezes no programa do domingo que eles cantam algumas músicas, né? Então, assim, eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte, né, da família Tobias. A gente tem uma grande família, teoricamente falando, né? Brincando, assim. Aonde tu vai, tu tem parente, né? Mas, assim, é uma família que tem esse dom, né, de cantar, de tocar, de levar alegria. A gente se enturma fácil, né? Todo mundo conhece. E eu decidi oferecer esse dom de cantar, esse dom de tocar para uma outra finalidade, né? Que foi a igreja, mas tenho a graça de Deus também de ter os meus tios aí, meu primo o Deco também, né? Que cantam aí para alegar o pessoal, animar as festas. E assim que segue o baile, né? Cada um segue a sua vocação, segue o seu chamado, né? Sim. Legal, cara. Então, com essa informação aí familiar, né, da família de músicos dos Tobias, Carlos também é músico dentro da igreja, né, e dentre tantas outras atribuições, né, Carlos? Com essa informação a gente encerra nosso bate-papo dessa semana. Já agradecemos
do fundo do coração, Carlos, aqui. A gente também agradece vocês que acompanharam essa nossa conversa, pessoal. Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Sigam o nosso podcast nas redes sociais, lá no Instagram, aqui no YouTube. Né? Toda semana a gente tem um episódio novo com personagens aqui da nossa região. Personagem a gente diz porque todo mundo é um personagem, todo mundo tem alguma história para compartilhar, né? Então... obrigado também às marcas parceiras, que são a Cicobi Valcredsul, Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, até mais!